noite, Igreja Batista Jardim Santíssimo. Deus te abençoe, coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero te dizer que Deus está neste lugar, amém? O Senhor quer se manifestar aqui na sua vida, na minha vida. E Ele já se manifestou quando alguém falou com você, quando você já chegou, já sentiu que está em casa, na casa de Deus. Deus está aqui. E Ele quer tratar conosco individualmente. Queria muito que você não ficasse passivo nesse culto. Provoque a presença do Senhor. Senhor, fala comigo nessa noite. Eu não quero sair daqui depois de 1 hora e pouco de culto sem ter sentido o ouvido do Senhor. Peço ao Senhor para falar especificamente com você nessa noite. E Ele vai falar. Você vai perceber o Senhor. Seja através de uma canção, de uma leitura bíblica, da propagação da palavra. O fato é, Deus está. Ele vai falar. Que você possa, assim como eu, que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor e nos encontrarmos com Ele nessa noite, para a glória dEle mesmo. Que Ele faça a sua obra entre nós nessa noite. Aleluia. Vamos adorá-lo como Ele merece ser adorado. O Senhor está aqui. Deus
Cantamos aleluias, cantamos aleluias àquele que vive, àquele que reina, àquele que é o Senhor desta igreja, aquele que é o Salvador desta igreja. A Ti, ó Pai, tão somente a Ti nesta noite, nós construímos um altar de adoração e nós imploramos, ó Pai, tome esta noite o Teu lugar de império, o Teu lugar de primazia, o Teu lugar de soberania, porque tudo o que estamos fazendo nesta noite é para o louvor da Tua glória, é para agradar o Teu coração, ó Senhor Jesus, é para, como igreja, nós bendizemos aquele que morreu com seu sangue pagou o preço por nossa reconciliação com o Pai. Estamos aqui para adorar aquele que esteve morto, foi sepultado, mas de fato e de verdade ressuscitou, vivo está e presente está em nosso meio nesta linda noite de domingo. Então, Senhor, receba o nosso amor, receba a nossa adoração, receba o fruto dos nossos lábios, lábios que confessam o Teu nome. Senhor amado, que esta noite seja uma noite de milagres, de salvação, de reconciliação, de transformação de vidas e de glorificação do nome de Jesus, porque hoje e sempre nós Te adoraremos, hoje e sempre nós renderemos louvores ao Teu nome, porque para sempre Tu és exaltado, seja louvado, Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém e amém, Senhor. Cantamos aleluia.
instantes, meu querido, minha querida. Que bom que estamos juntos. Eu não sei se você já fez isso, mas se fez, por favor, faça de novo, dê aquela olhadinha especial, estratégica para o lado, aquele sorriso que só você tem, aquele sorriso que só o Senhor te deu, e diga assim: que bom que você está aqui. Que alegria te encontrar ou te reencontrar nesta noite de domingo para celebrarmos ao Senhor. Temos vivido, meus irmãos, minhas irmãs, um tempo de grandes bênçãos. O Senhor tem sido magnífico, o Senhor tem sido generoso para conosco, para com a nossa igreja. Nós estamos juntos hoje, encerrando o mês de abril. Não sei se você já reparou isso, mas o tempo está passando muito depressa. Semana que vem já é mês de maio, mês no qual nós teremos muitos momentos abençoadores e inspirativos para a nossa igreja, para a tua vida, para a tua família. A nossa igreja está viva, irmãos. A nossa igreja está caminhando. Eu posso ouvir o amém do povo de Deus. E eu tenho profunda convicção de que Deus quer fazer muito mais nessa igreja e muito mais através desta igreja. Palavra de ordem para nós, irmãos, nesse tempo é unidade. Precisamos pedir a Deus um batismo de amor, um batismo de unidade. E então, nesta unidade, caminharmos na dependência profunda, inegociável do Senhor. A Igreja Batista Jardim Santíssimo é uma grande família. E quando penso na igreja como família, eu penso no milagre que é a minha família e a tua família. Você já viu família perfeita? A sua família é perfeita? A minha não é. Não existe família perfeita. Isso é um mito. Isso é uma utopia. Nenhuma família é perfeita. Como família da fé, como igreja local, nós também não somos perfeitos, mas nós estamos perseguindo o ideal de Jesus para nós, como igreja do Senhor. E nesse tempo estamos construindo uma identidade para o cumprimento da missão nesse momento que estamos vivendo. E Deus tem sido muito generoso para conosco. Estou muito grato a Deus, muito feliz. Estamos saindo de uma semana de um segundo carnaval. No Rio nós tivemos 2 carnavais, né? E aqueles irmãos que na época do carnaval são tentados e oram: Senhor, me segura. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas esse ano esse pessoal teve que orar 2 vezes, porque a tentação para alguns foi dobrada. Mas, meus irmãos, quantos feriados nós temos nesse país? Estamos encerrando mais um, mas em meio a esse feriadão, a nossa igreja esteve aqui envolvida em suas celebrações. Nós tivemos um lindo treinamento na última quinta-feira de evangelismo discipulado, e a igreja aqui representada, sedenta, buscando a Deus. Hoje estamos vivendo a nossa segunda celebração nesse domingo, que é o dia da escola bíblica dominical. E eu estou muito feliz, irmãos, porque a Igreja Batista Jardim Santíssimo é uma comunidade viva e guiada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? E temos muito a fazer, temos muito a construir, e por isso, tudo que eu tenho falado até aqui é uma inspiração, um convite para que você se envolva na obra de Deus. Nos próximos minutos nós iremos trazer ao altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Estamos na última semana do mês. Abril tem sido um mês desafiador para nós por conta das questões que você, membro desta igreja, conhece. Estamos aí às voltas com a nossa ata, com o banco, essas questões normais de uma igreja séria que tem um CNPJ. E por isso o nosso pedido ainda é: priorize suas contribuições presencialmente. Ainda mais que estamos entrando em um novo ano, em um novo mês, novo ano não, estou antecipando 8 meses ali. Meu pai, estou com pressa. Mas ainda mais que estamos entrando em um novo mês, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que priorize, que dê
prioridade, preferência às suas contribuições presencialmente, para que nós consigamos arcar com os nossos compromissos, sem atrasos, sem dificuldades para os pagamentos devidos de uma igreja séria como é a nossa. Uma orientação que dei pela manhã também: nós somos uma igreja que ama missões, nós somos uma igreja missionária. Eu falei isso no mês de abril todo, mês de março todo, perdão, dizer que nós somos uma igreja missionária redundante, porque missões está no nosso DNA, em nossa identidade. E você tem a oportunidade também em cada culto e a cada culto de ofertar para missões. Mas nós estamos adotando algumas pequenas mudanças, alguns pequenos ajustes para facilitar a nossa forma de contabilizar e administrar os recursos que você traz ao altar do Senhor. E uma dessas formas é o nosso pedido para que você, quando trouxer ao altar de Deus a sua oferta missionária, você faça isso de forma identificada. Como? Nós temos envelopes específicos, preferencialmente os branquinhos, aqueles envelopes brancos que estão ali atrás, e você vai pegar esse envelope branco e você vai anotar oferta missionária, oferta para missões, vai colocar o valor ali. Para quê? Para que a equipe que é responsável pelo recolhimento das contribuições, ela tenha clareza na sua ação de contabilizar os recursos guiados para missões. Nós amamos missões, queremos otimizar nossas ofertas, mas queremos fazer tudo de forma muito organizada, muito abençoada por Deus. E peço aos irmãos também que priorizem, porque eu vejo em alguns momentos algumas dúvidas, alguns questionamentos. Temos 2 gasofilácios aqui, mas priorize colocar as suas ofertas para esta igreja, as suas ofertas missionárias e os seus dízimos nesse gasofilácio marrom e branco, para que a nossa equipe tenha mais facilidade em suas ações no âmbito administrativo. São pequenos ajustes que são normais em uma grande família, em uma família de Deus, uma família da fé. Se você não puder fazer a sua contribuição presencialmente, existe o recurso virtual, que hoje nós estamos aí com algumas dificuldades, mas você também, em última análise, em última instância, pode fazer a sua contribuição através dos dados bancários da nossa igreja. Mas como disse no início, repito agora, dê preferência, priorize entregar a sua oferta presencialmente. Enquanto louvarmos ao Senhor com a próxima canção, você poderá sair do seu lugar, vir ao altar de Deus e trazer aquele fruto da tua fidelidade, trazer o fruto da tua gratidão, porque Deus há 35 anos tem mantido esta igreja de pé e de portas abertas através de sua fidelidade, movendo o povo de Deus, este povo que está aqui e o povo de Deus de outrora, irmãos e irmãs que talvez não estejam mais conosco, já estejam na glória celestial, ou alguns que ainda estão conosco aqui nos inspirando. A Igreja Batista Jardim Santíssimo é uma igreja que tem uma história que inspira fé, confiança e dependência do Senhor. Faça parte da obra de Deus nesse tempo. Vamos ofertar e dizimar com muita alegria nesse momento. Thank you.
porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa torre forte, o nosso abrigo, Senhor Deus, o nosso redentor. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que Tu és na nossa vida. Neste momento, Pai, nós queremos agradecer a oportunidade de ofertar, ó Deus, a Ti. Muito obrigada, Senhor Deus, pelos Teus servos que depositaram sua oferta no Seu altar. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito na vida de cada um dos Teus servos. Nós queremos, nosso Deus, Te pedir sabedoria para que possamos administrar essas ofertas segundo a Tua santa vontade. Dirige-nos em tudo, ó Deus, é o que nós Te pedimos e tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Obrigado, meus irmãos da adoração. Obrigado, irmã Delcina. Que bom que estamos juntos. Abra a tua Bíblia. Nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jeremias. Abra a sua Bíblia nesse instante. Eu quero, nesse domingo, que nós estamos celebrando a escola dominical, eu quero pensar nesse texto muito importante. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, mantenha a sua Bíblia aberta, mas eu quero, antes de ler o texto, orar com as crianças de nossa igreja, pedir que nossos filhos já foram embora e me abandonaram. Cadê esse povo bonito, gente? Não vai ter um momento bonito hoje? Cadê? Estão ali ainda, estão fugindo pela lateral. Chama eles. Esse pastor está doido, esqueceu de orar pelas crianças. Não pode. Tragam nossos filhos, tragam nossos pequeninos. Eu quero orar pelas crianças de nossa igreja nesse momento. De fato, meus irmãos, tudo bem? É um dos momentos mais inspirativos em nosso culto, quando nós podemos abençoar as nossas crianças. E eu louvo ao Senhor porque elas estão aqui hoje, porque você teve a sensibilidade, teve essa visão de trazer seu filho, sua filha, sobrinho, neto, enfim, para a casa de Deus. Creia, não há melhor lugar para nossas crianças estarem do que na casa do Senhor. Erga suas mãos em direção aos nossos filhos e filhas. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, aqui estão nossos pequenos. Amamos tanto essas pessoas tão preciosas. Tu sabes, ó Deus, que nossos filhos e filhas mudaram a nossa vida, mudaram a nossa cosmovisão, a nossa concepção de mundo. Trouxeram cor, alegria, um novo aroma para a nossa existência. E nesse momento, ó Pai, como igreja, nós queremos, com mãos estendidas, abençoar nossas crianças, a fim de que eles sejam protegidos, guardados. E que nesta noite, ó Pai, a equipe de nosso ministério com crianças seja mais uma vez usada, inspirada, para que compartilhem com nossas crianças a mensagem de Jesus, os princípios da Bíblia Sagrada. E que essas crianças tão lindas, Senhor, nunca se afastem de Ti. Que eles amem este lugar mais do que nós amamos. Que eles sejam discípulos de Jesus mais dedicados do que nós somos. Que esta nova geração faça obras maiores do que aquelas que nós temos feito. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Obrigado, Senhor, porque quando estendemos as mãos sobre nossas crianças, nós podemos perceber que há um futuro lindo para a nossa sociedade e para a nossa igreja. Por isso, nós as abençoamos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém e amém. Agora sim, crianças lindas, Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por terem voltado. Não me abandonem mais. Esse pastor esquecido que vocês têm.
Neemias capítulo 8, meu querido e minha querida, abra a sua Bíblia nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor. Neemias capítulo 8, leremos a partir do versículo de número 1. Palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Neemias capítulo 8, a partir do verso 1. Se você achou, diga um amém bonito nessa noite. Que bom. O texto diz: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui, meu irmão e minha irmã, a minha oração, o meu clamor nesta noite é para que o Senhor mais uma vez nos abençoe, enquanto lemos e refletimos sobre a sua palavra, em nome de Jesus. Nós, como disse anteriormente, hoje celebramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Falei um pouco sobre este tema pela manhã. Nós, cristãos de confissão e tradição batista, nós somos historicamente conhecidos como um povo, como um segmento da Igreja Evangélica Brasileira, que tem profundo prazer, que tem profundo desejo de ler e conhecer a palavra de Deus.
E esta é uma característica, este é um traço de nossa identidade como povo do Senhor, que nós não podemos negociar, que nós não podemos abrir mão. Na verdade, o povo de Deus é conhecido como o povo da palavra. Nós amamos este livro e nós temos a plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, imutável, infalível. Hoje pela manhã, conversando com a igreja que aqui estava, nós refletimos um pouco sobre a reforma e sobre o impacto da palavra de Deus causado no coração e no reinado de Josias. E aí então, por consequência, a reforma que ele promoveu sob o seu reinado por conta da transformação que o conhecimento da palavra trouxe ao seu coração, e ele então compartilhou e multiplicou isso com todo o povo durante o seu reinado. E hoje à noite eu trago um texto semelhante, um texto que tem a mesma proposta, porque nós também estamos diante de um momento histórico do povo de Deus de reconstrução. Neemias é o servo do Senhor que fora incomodado, tocado por Deus, mediante a grande necessidade daqueles que ainda restaram na terra assolada. E ele então, ainda no exílio, ele pede permissão, porque era copeiro do rei, ele pede permissão para voltar e reconstruir a cidade e socorrer seus irmãos, que conforme os primeiros capítulos de Neemias, estavam em grande sofrimento. Como digo sempre deste púlpito, nesses meses, esses 4 meses que estou com os irmãos, fora o tempo de sucessão pastoral, toda vocação nasce de uma necessidade. Neemias tem o discernimento de uma necessidade em relação aos seus irmãos que estavam em grande sofrimento, e a sua vocação emerge dessa necessidade. E ele então é despertado pelo Senhor, levantado pelo Senhor, tocado pelo Senhor, para ser instrumento de bênçãos e de reconstrução daquele povo que estava assolado, isolado, em profundo sofrimento. E Neemias é usado por Deus para a reconstrução não apenas da estrutura social, para a reconstrução não apenas das moradas e dos prédios religiosos, mas para a reconstrução da identidade nacional. E nós vemos então, meus irmãos, algumas ações de Neemias juntamente com o povo, através dos capítulos que antecedem este capítulo que nós lemos um trecho dele. E aqui então, chegando no capítulo 8, há uma necessidade de um retorno para as raízes, para as origens e para a identidade religiosa desse povo, porque no período exílico eles foram desterrados, eles foram afastados de sua identidade, de sua terra, e também foram afastados de toda a estrutura cultica, religiosa, as prerrogativas de sua fé, as bases de sua fé. E nesse retorno para a terra, e nessa proposta de reconstrução do povo de Deus, chegam então a um momento de profunda importância. Vamos reestruturar o nosso relacionamento, a nossa relação com o Yahvé, a nossa relação com o Adonai, a nossa relação com o Senhor nosso Deus. E aí então uma figura entra em destaque, Esdras, alguns conhecem como Esdras, que volta à terra um pouco antes de Neemias, mas Esdras tem uma ação e uma função muito mais religiosa. E no texto que nós lemos, Esdras é apresentado a nós como sacerdote, ou seja, como agente de toda a ação de culto, como um dos agentes das ações de culto, como aquele que poderia representar o povo diante do Senhor, enfim, mas também como escriba. E no capítulo 8 há um clamor e há um retorno para aquilo que chamam do livro da lei de Moisés, muito possivelmente a Torá,
muito possivelmente os 5 primeiros livros que nós conhecemos na Bíblia. A Torá, o Pentateuco. E é uma leitura deste texto, e meus irmãos, especialmente neste dia que nós, cristãos de confissão batista, estamos agradecendo a Deus por esta, que eu me lembro de um tempo que nós dizíamos assim, a escola bíblica dominical é a maior escola do mundo. E eu ainda hoje creio, meus irmãos, na importância dessa estrutura em nossas igrejas como um espaço de formação da identidade cristã. Um espaço em que nós revisitamos as nossas raízes e nós compartilhamos aquelas verdades que dão contorno à nossa relação com o Senhor. E sobretudo, meu querido e minha querida, esse texto, ele é inspirativo nesta noite, como foi o de Josias pela manhã, porque nos 2 textos há uma ação soberana de Deus em convidar o seu povo de volta a um contato, a um conhecimento e a uma vivência de sua palavra. E o texto de Neemias capítulo 8 nos traz algumas questões que devem hoje, meus irmãos, em pleno século XXI, nesta era que nós chamamos de modernidade líquida ou pós-modernidade, nesse tempo totalmente outro, nesse tempo totalmente diferente, um tempo desafiador que, ao meu ver, é um tempo de grandes oportunidades para a igreja, tendo em vista que eu compartilhei hoje de manhã, a igreja do Senhor não precisa ter medo da cultura vigente e dos desafios que estão diante de nós, porque Deus não tem problemas com as demandas culturais deste tempo ou de outro tempo qualquer. A Bíblia foi e sempre será a palavra de Deus. A Bíblia foi e sempre será atual. Conjecturei com a igreja que estava aqui de manhã e faço o mesmo com a igreja que está aqui hoje à noite. Vamos pensar daqui a 60 anos, alguns aqui estarão, outros talvez não. Vamos ser mais generosos, daqui a 80, 100 anos. Alguns de nós certamente não estaremos aqui, mas a igreja do Senhor permanecerá se Jesus não voltar até lá. E meus irmãos, daqui a 80 anos, para vocês terem uma ideia, esta palavra ainda será autoridade para a igreja do Senhor, e daqui a 80 anos ela ainda será viva, autoritativa e atual, porque ela é a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém ou não, irmãos? A Bíblia é a palavra do Senhor. Daqui a 100 anos, 200 anos, talvez nem mais lembranças nós seremos, mas a Bíblia permanecerá, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Comentei com os irmãos hoje pela manhã um interesse, um desejo que eu tenho de promover aqui um encontro, um congresso da Bíblia, para que nós entendamos como a Bíblia chegou até nós. E meus amados, quando estudamos a formação do cânon, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós percebemos só pode ser milagre. Há um fio condutor que rege toda a Bíblia. A Bíblia toda tem um assunto central, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia, ela é estabelecida sobre um pano de fundo eterno, o amor de Deus por nós. A Bíblia é uma grande carta de amor de Deus pelos seus filhos e filhas, pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o resumo da Bíblia Sagrada. A Bíblia sempre estará diante da humanidade como inerrante, eterna, infalível palavra de Deus. E quando voltamos os olhos e o coração para Neemias capítulo 8, lemos e entendemos alguns pontos que precisam tocar a nossa alma nesta noite, especialmente quando estamos encerrando este domingo no qual celebramos a escola bíblica dominical. É urgente, irmãos, e necessário que a igreja do Senhor nesse tempo retorne para as Sagradas Escrituras.
É urgente, meus irmãos, e inegociável que nós, cristãos, nós, discípulos de Jesus, arrolados neste hall de membros ou não, que nós tenhamos um olhar criterioso, cuidadoso, para alguns de primeiro encontro, para outros de reencontro com a Bíblia Sagrada. Nós fomos ensinados desde a nossa mais tenra idade, leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. E meus irmãos, o nosso problema não está no fato de não conhecermos o que o Senhor quer de nós. O problema da igreja está em não praticar aquilo que ela já sabe. E todos nós que aqui estamos sabemos que precisamos da Bíblia. Alguns mais, outros menos, fazem pelo menos 3 refeições diárias. Né? Alguns mais fortezinhos, alguns mais com uma barriguinha mais protuberante, não é o meu caso, pela fé. Nós percebemos que fazem mais refeições, mais vezes por dia. Fato é, irmãos, que todos nós temos acesso a uma alimentação equilibrada, balanceada diariamente. Porque se nós não nos alimentarmos corretamente, se nós de forma abrupta formos condicionados e direcionados a um jejum forçado, nós padeceremos, nós passaremos mal. Existem irmãos que já conversaram comigo: pastor, eu não faço um jejum porque se eu ficar sem comer, eu desmaio. Mas como nós queremos viver, irmãos, como nós queremos ser fortes, como nós queremos ser frutíferos, se nós não nos alimentamos da palavra do Senhor? A Bíblia é para ser lida diariamente, não apenas lida, mas estudada. Nós precisamos ler, estudar, meditar na palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor, porque é a prática, é a obediência à Bíblia Sagrada que transforma nossas vidas. O povo estava padecendo e o povo vinha de um ciclo de cativeiro. E nós conhecemos a história do povo de Deus. E a história do povo de Deus, até hoje, irmãos, é cíclica. Arrependimento, confissão de pecados, consagração ao Senhor, esfriamento, desobediência, queda, consequências. E o que nos livra deste ciclo de quedas é o conhecimento da palavra e é o poder do Espírito Santo em nós, nos santificando mediante a verdade da palavra. E esse povo estava vindo, esta geração nova, estava vindo de um processo de cativeiro que foi consequência da queda, do pecado, da idolatria nacional. E o Senhor lhes concede uma nova oportunidade. Eles voltam para a terra. E o Senhor coloca diante deles e de nós também um cardápio rico de todos os recursos que eles precisavam e nós também. O Senhor diz: vocês precisam retornar para este livro que fora esquecido. E essa geração então de Neemias 8 ouve a palavra de Deus lida através de Esdras e ensinada através destes levitas. Lemos aqui algumas relações de nomes de levitas, alguns nomes bonitos que poderiam muito bem ser empregados em nossos filhos. Esses levitas, meus irmãos, eles ensinavam a palavra. Não havia apenas a leitura, mas a explicação, e muito possivelmente o texto era lido em hebraico e explicado em aramaico, porque o povo estava voltando do exílio e havia até mesmo esquecido a sua língua materna. É interesse de Deus que nós tenhamos acesso à sua palavra e nós entendamos a sua palavra, e é por isso que estamos aqui nesta noite, é por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus te ama e Deus quer que você tenha profundo conhecimento da palavra. Meus irmãos, nós estamos em um tempo antagônico. E por que antagônico? Porque eu me lembro, quando me converti, o meu sonho era ter uma Bíblia, irmãos. O meu sonho era ter uma Bíblia.
E eu via os irmãos na igreja com aquela Bíblia bonitona da Juerp, aquela antiga que ia de Gênesis até o Cantor Cristão, lembra dessa? Aquela da Juerp, aquela boa, raiz. Não é SBB não, é da Juerp. Com a sua bordazinha vermelha, eu tinha um sonho de ter aquela Bíblia, irmãos, mas eu não tinha dinheiro, não tinha condições de comprar uma Bíblia. Então eu ganhei na igreja o Novo Testamento, o mais importante é o amor. Eu comi aquele Novo Testamento. Comia, eu lia a palavra. Até que meu avô, ele descobriu em sua casa uma Bíblia, que era de minha bisavó. Ele falou assim: eu vou te prestar essa Bíblia, mas essa Bíblia é minha. Era da sua bisavó e você vai levar essa Bíblia para a igreja. Meus irmãos, eu comia aquela Bíblia, eu lia aquela Bíblia. Um português antigo, sabe? Truncado. Mas como eu tinha prazer naquele livro. E meus irmãos, hoje, todos nós temos acesso à Bíblia. Indústria gráfica. Isso sem falar em todas as possibilidades virtuais, digitais. Mas como falei de manhã, com muito lamento, eu falo à noite também, nós estamos em meio a uma das gerações que menos conhece a Bíblia Sagrada. Treinamento quinta-feira aqui sobre o curso Vida e Testemunho Cristão, promovido pela Associação Evangelística Billy Graham. O pastor Luciano falou aqui sobre o conhecimento da Bíblia, dentre muitas coisas que ele disse, e ele deu um exemplo muito claro. Quantos aqui não ouviram aquela frase célebre no século passado? A Bíblia diz que de 1000 passou, mas de 2000 não passará. E muita gente afirmava isso como palavra de Deus. E nós, às vezes, irmãos, colocamos palavras na boca de Deus que Ele nunca disse, que nunca foram escritas, porque nós não conhecemos o texto bíblico. Aquele povo foi chamado a um reencontro com a palavra. E nessa noite, todos nós que estamos aqui, somos convidados a um reencontro com a palavra. Querido, olhe para mim nessa noite. Volte a ler a Bíblia. Volte a ler a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia em oração. Ah, pastor, já sei disso. Já passei minha vida toda ouvindo isto. Você precisa ter um reencontro com a palavra de Deus, não apenas um encontro que toque a tua cognição, a tua inteligência, mas um reencontro que toque a tua alma. A Bíblia precisa falar conosco. Me permitam, os que estiveram de manhã, eu falei isso e repito agora, quando você abre a Bíblia, você não é o protagonista. Eu estou lendo a Bíblia. Enquanto você lê a Bíblia, o Senhor está lendo o teu coração. A Bíblia está te lendo. Enquanto você lê a Bíblia, com sinceridade d'alma, seus olhos são descortinados e o Espírito Santo fala com você e transforma a tua vida. Aquele povo precisou retornar para a Bíblia. E a palavra de Deus os tocou tanto que eles choravam. Porque o conhecimento e o contato, o reencontro com a Bíblia gerou neles quebrantamento, sensibilidade. O segundo ponto que eu trago nessa noite é justamente esse, meus irmãos. Nós estamos em meio a uma geração insensível. Uma geração que se acostumou, pretensamente se acostumou com o sagrado. Mais um culto, mais uma semana, mais um domingo, mais canções, vamos embora do mesmo jeito, nada muda, Deus não fala nada, porque Deus fala, mas nós não ouvimos e dizemos que Ele não falou. Este povo, meus irmãos, ficou desde a alva até o meio-dia, ouvindo de pé as sagradas letras, em profunda reverência, diante do Senhor e de sua palavra. Eu me preocupo, irmãos, e eu sei que isso não acontece no Jardim Santíssimo, mas quando o culto está acontecendo e nos arredores da igreja há uma circulação tremenda, quando se faz tudo que não se deve fazer em meio à celebração, o povo se reúne para celebrar e para ouvir a palavra e ponto final. Meus irmãos, instale no teu celular um aplicativo que faz a contagem de quanto tempo a tua tela fica acesa no teu rosto.
e faça uma analogia de quanto tempo você passa em um culto como este, ouvindo a palavra, ou quanto tempo você passa por semana em contato com Deus e com a sua palavra, veremos as origens de nossa falência espiritual e, por consequência, falência familiar, falência moral. Veremos as raízes de alguns sofrimentos que temos vivido, porque quando nos afastamos de Deus, o resultado é cativeiro. Quando nós nos afastamos de sua palavra, o reflexo é cativeiro. Morte espiritual é afastamento de Deus, é ausência de Deus. E tem muita gente que é crente nominal, que tem nome no livro de rol de membros, mas está longe de Deus, quilômetros de Deus e de sua palavra, e isso é uma tragédia em nossa geração, irmãos. Aquele povo ouvindo a palavra se quebrantou, eles choravam, porque entendiam o drama de sua história. É por isso que sofremos, é por isso que nossos pais foram humilhados, porque nós rompemos com Yahvé, nós fomos atrás de outros deuses. Eu preguei nessa manhã sobre Josias, neto de Manassés, filho de Amon. Manassés, um rei em Israel, que é tão idólatra e tão corrupto, que chega a sacrificar um de seus filhos. Atrocidade. Um pregador disse, é verdade, ouvindo nessa semana, que o Antigo Testamento é para quem tem estômago, porque a demanda cultural é diferente, e Manassés é um desses personagens que nos impactam. Mas, meus irmãos, se fizéssemos a transposição histórica e cultural, nós veríamos que nós também hoje, em pleno século XXI, nós cometemos atrocidades diante do Senhor, cometemos atrocidades dentro da igreja. Porque muitas vezes nós achamos que o sagrado é manipulável, é corriqueiro. O sagrado, meus irmãos, é transcendental. A presença mística de Cristo neste lugar deveria nos fazer tremer, porque Deus está presente aqui. E Deus está aqui presente porque nos ama, e nos ama tanto que quer nos livrar de nosso pecado, de nossa frieza espiritual, de nossa dureza de coração, e nos trazer de volta para a sua presença e para a sua comunhão. Eu quero caminhar para o fim dessa reflexão, te convidando a olhar, porque você vai ler esses textos em casa com mais atenção. Em casa, leia Neemias 8 e Neemias 9. Você vai perceber que no capítulo 9 de Neemias, o que esse reencontro com a palavra gera no coração do povo? Arrependimento, pecados confessados, vida transformada, retorno para a comunhão com Yahvé. Meus irmãos, minhas irmãs, esse povo, a partir de Neemias 9, toma posturas em direção ao seu Deus. Eles rompem agora com o pecado, abandonam a idolatria. Eles então reorganizam a sua vida religiosa, porque o principal fator identitário deles era a presença de Deus no meio deles. E eu me lembro de Moisés, há milhares de anos atrás desse povo, perguntando ao Senhor: como os povos da terra saberão que nós somos teu povo, senão pelo fato de andares em nosso meio? Moisés entendia a dinâmica da presença de Deus no meio do povo. Essa geração que está diante de Neemias foi convidada a restaurar a compreensão da importância da presença de Deus no meio deles. E nós hoje, em pleno século XXI, em um tempo de tantos ismos, relativismo e tantos ismos afora, nós somos convidados para revisitarmos e ressignificarmos e resgatarmos a consciência da importância da Bíblia Sagrada como única verdade que rege nossas vidas, e
importância da presença de Deus em nossos corações, a importância da presença de Deus em nossas casas, a importância da presença de Deus no seio de sua igreja. Porque se o Senhor não estiver conosco, irmãos, nada mais vale a pena. Tudo que fazemos é em vão. Estamos apenas nos enganando. Josias nos ensinou hoje de manhã que fé não é herdada, assim como iniquidade não é herdada. Josias, neto e filho de iníquos, optou pela integridade. Assim como iniquidade, obrigatoriamente falando, não é herdada como estilo de vida, salvação também não é herdada. Muitos filhos de crentes, se não se converterem, se não tiverem um encontro verdadeiro com a Bíblia Sagrada, não entrarão no reino dos céus. Esse dia da escola bíblica dominical, meus irmãos e minhas irmãs, tocados pela narrativa de Josias e pela narrativa de Esdras e Neemias, nós somos convidados pelo Senhor para permitirmos que a Bíblia nos leia hoje. E que a Bíblia mostre a verdade da nossa alma. Será que nós somos discípulos de Jesus de verdade? Será que nós nascemos de novo? Será que nós somos igreja, eclésia? Gente que foi de fato regenerada? Ou nós estamos apenas participando da faceta institucional da igreja? Essa que tem CNPJ, que tem administração, mas essa faceta, sem a faceta do corpo místico de Cristo, não basta. Somente aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo entrarão na Jerusalém celestial. Aqueles que fazem parte da igreja instituição, mas não fazem parte do corpo de Cristo, não entrarão na Nova Jerusalém. Eu não sei se há tragédia maior do que passar uma existência toda se enganando. É por isso que nós amamos a Bíblia, porque em tempos tão desafiadores, Jesus, através da pena de João, falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A despeito das apropriações tão inadequadas desse texto que nós tivemos nesse tempo, Jesus estava falando de si mesmo. Ele é a plenitude da verdade. Ele é o Logos encarnado. Ele é a aletheia buscada pelos filósofos. A plenitude do conhecimento e da percepção da vida. Jesus de fato estava dizendo: e vocês me conhecerão porque eu sou a verdade. E conhecimento acerca de mim mesmo que eu lhes concedo os libertará do poder do pecado, do inferno e da morte. Hoje, meus irmãos, nós precisamos, assim como a geração de Josias, e assim como a geração de Esdras e Neemias, retornar o nosso coração para a palavra. Querido, volte a ler a Bíblia. Querida, volte a ler a Bíblia. Passe tempo com a Bíblia. Diminua o seu tempo com as mídias sociais. Nós vivemos uma virtualidade exacerbada. Eu não demonizo o virtual. Precisamos dessas ferramentas para a proclamação do Evangelho. Mas hoje há um comportamento patológico, um narcisismo. E se nós comemos um prato de feijão, nós temos que tirar foto e postar. Que feijão gostoso. E o Senhor nos chama para uma vida
pautada pela verdade, uma vida de verdade, conhecendo a sua palavra, praticando a sua palavra, sendo chamados ao arrependimento. Porque então o povo da geração de Neemias e Esdras viveu algumas bênçãos que nós precisamos hoje. Esse reencontro com a palavra lhes trouxe quebrantamento. A palavra de Deus nos diz que quanto ao Senhor, seus olhos estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E linkando esse texto com a palavra jesuana em sua conversa com a mulher de Samaria, o Pai busca verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. E a gente caiu numa armadilha e numa superficialidade de resumir esse texto a adoração comunitária. Não é apenas sobre isso que esse texto fala. A adoração no texto do diálogo de Jesus com a mulher de Samaria tinha a ver com culto, com entrega de vida, com extensão da vida. O Senhor busca nesse lugar homens e mulheres com o coração quebrantado e totalmente voltado para Ele, para que então a palavra de Deus possa hoje gerar em nós, em nossas casas, em nossa igreja. Eu vou repetir, para que a palavra de Deus possa gerar em nós, em nossas casas e em nossa igreja, a transformação que tanto necessitamos. Que a palavra de Deus habite abundantemente em nós. E que nós de fato sejamos a Bíblia que as pessoas lá fora lerão. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Estamos caminhando para o fim desse culto. Quero muito louvar a Deus com você. Quero muito orar com você. Porque temos bênçãos para recebermos e partilharmos nessa noite. Fique de pé no lugar onde você está, como quem coloca a vida diante do Senhor. Adoremos a Ele. Após adorarmos, oraremos juntos. Pois tudo vem de ti.
nesse momento. Imploramos, ó Pai, para que a Tua palavra, liberada sobre nós, gere em nós transformação, regeneração, retorno, reconciliação, salvação. Que assim, ó Deus, como a Tua palavra foi liberada sobre a geração de Neemias e Esdras, e a Tua palavra, ó Deus, curou aquele povo, trouxe aquele povo para junto da Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra hoje nos traga de volta para o Teu altar. Que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra nos cure, que a Tua palavra nos alegre. Ó Deus amado, rogamos por Tua presença, que a Tua presença seja poderosa em nosso coração, em nossas vidas. Queremos ser cheios da presença do Espírito Santo. Queremos ser cheios da Tua palavra. Senhor, que a Tua presença inunde a nossa casa, a nossa família. Que a Tua presença, Senhor, inunde esta igreja. Que a Tua presença transborde neste lugar. E que nós sejamos, ó Deus, conhecidos como uma igreja, Senhor, centrada, firmada e focada na palavra. Porque sabemos que Jesus é a plenitude da palavra, o Logos que se fez gente, que se fez carne e habitou entre nós e veio a este mundo para nos salvar. Abençoe o Teu povo nesta noite, que a Tua palavra, ó Deus, gere vida a 100, a 60 e a 30 por um. E que nós saiamos deste encontro tocados e transformados pelo Senhor, transformados pela força do Teu poder. Assim oramos e agradecemos no nome que é sobre todo nome, a saber, o nome de Jesus. E a igreja, a família de Deus diz amém e amém, Senhor. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Estamos encerrando esse culto. Nesse momento, a minha esposa se aproximou aqui. Ela tem alguns avisos para trazer a nós. Não repare, a minha esposa ainda está se recuperando dos reflexos dessa crise de coluna. Enquanto ela chega,
Irmãos, próximo domingo, uma pequena mudança em nossa estrutura de culto. Isso foi aprovado em nossa última assembleia. A partir do domingo que vem, nosso culto da noite, ele retorna, ele acontecerá agora a partir das 19 horas. Você entende isso? Amém? Então assim, não é horário batista, é 19 horas mesmo. Que coisa feia esse negócio de horário batista, né? Mas não é horário batista, é horário mesmo. Nós, a partir do próximo domingo, até mesmo para que você tenha mais tempo com a família, para que você tenha mais tempo para sair daqui tranquilo, nosso culto terá início às 19 horas e não mais às 19h30, como era até então. Esse é um dos avisos. Minha esposa tem mais alguns. Mais uma vez eu esqueci do vídeo promocional. Nos ajude aí. A Dani me ajudou de manhã, a Luciane me ajuda agora de noite. O vídeo do próximo mês. Deus quer que as famílias de nossa igreja sejam firmes na palavra de Deus. Deus se alegra quando casais constroem seus casamentos firmados na palavra de Deus. A sociedade se beneficia quando os pais criam seus filhos firmados na palavra de Deus. Adultos solteiros, noivos, jovens são abençoados quando vivem suas vidas firmadas na palavra de Deus. Vem aí em nossa igreja o mês da família 2022. Famílias firmes na palavra de Deus. Todo baseado nas cartas do apóstolo Paulo. Um mês inteiro dedicado à construção de famílias firmadas na palavra de Deus. Participe com sua família das programações. Famílias firmes na palavra de Deus, em maio, em nossa igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer as orações, o carinho e as mensagens que eu recebi durante toda essa semana. Continuem orando por mim, estamos no processo de cura. Em nome de Jesus. E esse vídeo é o pontapé inicial para aquilo que vai começar a partir de maio. Mas hoje a gente já vai estar vivendo um iniciozinho do nosso mês da família. Lá fora, quando você sair, não vai correndo para casa. Dá uma passadinha ali, que tem uma gente muito bonita vendendo uma sopa de ervilha que está, daqui apenas R$5. Você vai estar abençoando o nosso Ministério com Famílias, os trabalhos que nós vamos estar realizando durante o mês de maio e durante o ano. Próximo domingo de manhã, nós temos o nosso Café em Família, e aí sim, abrindo o mês da família. Se você ainda não assinou a listinha, pode nos procurar no final do culto. Também no grupo da igreja tem a lista, você tem a opção lá também de escolher e abençoar. Então, às 7h30, você vai acordar bem cedinho e vai junto com a gente oferecer ao Senhor desde cedo o seu louvor ao Senhor com a sua família. À noite, nós teremos aqui o coral Vozes em Missão. Então, o culto da família, o culto já do mês da família. Durante todo esse mês, a gente vai estar trabalhando essa temática, que você traga pessoas para ouvir falar desse amor que um dia alcançou a minha vida, alcançou a sua família, para que também alcance outras famílias. E também queria falar sobre o piquenique das famílias, vai acontecer no dia 14 de maio, na Quinta da Boa Vista. Se você ainda não deu o nome, lá atrás, Edneia, Luciane, Sônia, Rosângela, dê o seu nome, dê o nome da sua família. Se você vai de carro, se você prefere ir de ônibus, diga que você quer ir de ônibus para que a gente possa, então, fechar o ônibus. A gente precisa muito que você diga para a gente assim, olha, eu vou de ônibus, porque tem todo um custo, e a gente vai dividir isso entre os passageiros daquele ônibus. Tá mais ou menos em torno de R$22 por pessoa, não é muita coisa. Então vai se organizando aí com a sua família, mas nós precisamos do seu ok. E um último aviso bem rapidinho, esse a gente já está falando, que é o nosso jantar dos namorados. E aí, como foi falado de manhã, tá igual Casas Bahia, dá para parcelar em 2 vezes. Maio, iníciozinho de maio e iníciozinho de junho. R$150 o casal, um lugar todo preparado para você, uma programação especial. Você não vai somente lá para comer, você vai lá viver momentos especiais. Então, é um investimento. Vai ter presente, vai ter sorteio, vai ser coisa boa demais. Então, prepare seu coração para viver esses momentos junto com a gente. Obrigada. E só uma palavra, irmãos, corroborando o que a Aline trouxe aqui sobre alguns avisos. Irmãos, todo o nosso investimento, todo o nosso
toda a nossa ação, através do ministério com famílias e através de cada ministério de nossa igreja, não é um evento centrado em nós. Eu tenho pedido ao Senhor que nos dê uma ação para fora, uma ação centrípeta. Então, assim, esse piquenique das famílias, eu gostaria muito que levássemos famílias que não são membros de nossa igreja. Talvez famílias que estejam vivendo crises, para que eles ouçam do amor de Deus através de nós, para que eles leiam a Bíblia através de nós e encontrem em Jesus esperança para a sua família e para a sua história. Esse jantar dos namorados não é um evento para tão somente nos agradar e então nós teremos um tempo. Primeiramente, é um investimento na tua relação, no teu namoro, no noivado, no casamento, mas também é um movimento de proclamação da palavra. Nós iremos desse restaurante que tem um nome atípico para nós, Restaurante Pizzaria Congresso do Chopp. Não é isso que vai trazer algum abalo, preocupação, porque, meus irmãos, nós somos crentes maduros, uma igreja madura. Posso ouvir o amém do povo de Deus? Será um momento ali que a glória de Deus vai invadir o Congresso do Chopp. Vai invadir, porque a igreja estará lá, bebendo água, refrigerante e tendo comunhão. E eu quero irmãos, que nós levemos casais que não conhecem Jesus. Que você enxergue esse tempo, essas ações como investimento, tanto no teu casamento, como na família de outros que você conhece e pelos quais você tem orado. Porque, irmãos, não tem muito a ver conosco, não tem muito a ver com o valor, não tem muito a ver com o lugar, tem muito a ver com a missão. Eu quero, meus queridos, que nós caminhemos numa inspiração e direcionamento. Que tudo o que fizermos juntos não tem a ver conosco, primeiramente. Tem a ver com o Senhor Jesus e com a missão que Ele nos confiou. Eu sei que você está me entendendo. Então, meu querido e minha querida, nós do Ministério com Famílias precisamos do teu retorno. Eu quero ir no piquenique, quero ir de ônibus, mas não tenho dinheiro, também não temos. Quem tem dinheiro aqui? Cadê o Silvio Santos? Cadê o aviãozinho? Não tem aviãozinho aqui. A gente vai se unir, irmãos, para que todos que desejam participar, participem. Eu quero ir no jantar, mas eu estou com dificuldades, tal. Se você pode pagar o seu jantar, o jantar de outro casal, faça isso, abençoe. Vamos abrir nossa visão, irmãos. Pastor, eu não vou poder ir não, mas eu quero bancar o jantar de um casal. Faça isso, porque você entenda, você não vai estar pagando a comida de alguém. Você estará, melhor dizendo, investindo no casamento de alguém, na salvação de vidas. Meus irmãos, eu creio que nós estamos plenamente entendidos. O Espírito Santo já falou muito aos nossos corações nessa noite. E eu te desejo uma semana linda. Eu te desejo uma semana de portas abertas. Eu te desejo uma semana na qual você tenha respostas do Senhor para as tuas orações. Feche teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê profunda paz. Nesta noite, em todos os dias da tua vida. Vai em paz. Que Deus te abençoe. Amém e amém.